Bom, gente, boa noite. Eu agradeço aqui a professora Esther, sempre uma parceira importantíssima, uma parceria que deu muito certo, esse grupo todo que se formou em torno do curso. E eu começo nessa nossa primeira aula, vocês receberam o material da disciplina Criatividade Ativa Empreendedora, uma disciplina que eu desenvolvi com a professora Verônica. Essa disciplina, ela começa, na verdade, ela tem esse objetivo de apresentar para vocês um panorama do que é o empreendedorismo. Afinal de contas, como já foi dito aqui pelo professor Emanuel, que é o nosso vice-reitor e milita na área de inovação há muito tempo, já foi colocado na fala do reitor, esse termo é um termo utilizado aí de uma forma muito ampla. Então é importante a gente, nessa primeira disciplina, entender, afinal de contas, o que é essa coisa de empreender. Eu gostaria de começar essa nossa fala aqui trazendo para vocês o que é uma forma de se ensinar empreendedorismo com um dos percussores do ensino do empreendedorismo no Brasil, o professor Fernando Dolabella. Por que eu vou trazer aqui esse Fernando Dolabella, com quem eu fiz o meu primeiro curso de formação de professores para ensinar empreendedorismo em 1996, tem 13 anos, Então o professor Dolabella tem um pouquinho dessa semente aqui que foi plantada. E tudo que o professor Dolabella, em uma corrente importante do empreendedorismo, trabalha é com a ideia de que a nossa vida é movida por sonho. Quem não sonha, está morto. A vida não tem o menor sentido para quem não tem capacidade de sonhar. E o empreendedorismo começa no sonho, sempre. Você sonha intervir de alguma maneira na sociedade, evidentemente, em alguma coisa onde você faz parte. E aí você entra no questionamento. Bom, eu gostaria que tal coisa fosse diferente. O que eu vou fazer sobre isso? E a história desse curso, ela começa também aí. Eu era uma professora aqui recém-chegada à UF, eu trabalhei em empresas durante a minha vida profissional até vir para a UF, eu trabalhei na Ambev, depois eu fui professora do IBMEC, fui professora de uma grande universidade particular do Rio de Janeiro, que é a Universidade de Estácio de Sá, e decidi ter uma experiência aqui na Universidade Pública. E quando eu cheguei, eu percebi que não havia essa ideia de empreendedorismo aqui, muito claramente. Havia, sim, várias iniciativas. A enfermagem tinha um curso, uma disciplina de empreendedorismo. A engenharia tinha uma disciplina de empreendedorismo. O professor Paulo Faio fazia essa disciplina. Na administração não havia, que era o meu departamento. Eu disse, poxa, vamos começar aqui uma disciplinazinha de empreendedorismo. Você não tem noção do que foi conseguir fazer essa disciplina acontecer. Mas aconteceu, Suei, batalhei e a disciplina aconteceu. E aí eu disse, puxa vida, mas a gente tem que pensar em outras coisas, A gente precisa olhar para o empreendedorismo para cada aluno, porque, veja, não é só um aluno de administração que pensa em ter um projeto. Imagina que você faz odonto. Aí você diz, puxa, quero abrir uma clínica. Bom, mas que clínica? Assim de clínica de odontologia falindo. Porque o sujeito conseguiu dinheiro para fazer o investimento e a clínica dele não tinha diferencial, não tinha inovação, era mais uma clínica. Aí tem um sujeito que faz biomedicina. Não sabe o que vai fazer da vida, porque, como disse o professor Manuel, a sociedade está mudando e muitos dos empregos estão sendo criados, e essas são as estatísticas do Brasil de hoje, dos Estados Unidos, da Europa, os empregos estão sendo criados por empreendimentos pequenos que nascem das oportunidades que vêm da mudança da sociedade. Então, como é que os alunos, então, estão saindo de uma universidade sem essa perspectiva? Então, começamos a formar um grande grupo de professores, então, vamos dizer assim, trazidos, impulsionados pela professora Esther, que naquela época era pró-reitora, que disse, opa, vou dar guarita aqui a vocês. Por quê? Porque não se empreende nada sozinho. Se vocês, e a segunda disciplina que vocês terão, chama-se Técnica de Comunicação e Negociação, ela parte desse princípio. Você quer realizar alguma coisa, pode ficar tranquilo, que se você não conseguir convencer outras pessoas disso, você não consegue realizar nada. Hoje, para conseguirmos dar um passo à frente para realizar algo que tenha valor, nós precisamos formar, sensibilizar, formar parcerias, ter pessoas que nos apoiem. E ali foi a professora Esther que disse, puxa, bacana, vamos juntar esses professores para ver o que é que vai dar. E aí ela formou um grande grupo de professores de todas as áreas para discutir um projeto pedagógico. Passamos
2 anos discutindo o processo pedagógico, como é que seriam as disciplinas, E quando ficou pronto, como é que a gente vai fazer um curso desse, que tem uma produção de material didático, no nível que vocês viram, que a gente precisa ser formado para aprender a escrever material didático como que vocês receberam, que a gente precisava também montar um ambiente na web, que a gente precisava ter tutores, e precisava remunerar os tutores, né? Porque, evidentemente, né? O projeto é maravilhoso, mas também trabalhar de graça vai ser difícil. Aí surge, em 2006, um projeto do Ministério da Educação chamado Universidade Aberta do Brasil. E aí a professora Esther disse, chegou o nosso momento, vamos pegar todo o nosso curso e entrar, pleitear no edital da UAB os recursos para implementar. E aí formamos a equipe que precisou do apoio do professor Vilela, que eu digo que é a nossa liderança na faculdade, o professor Bloise, que é o nosso diretor da faculdade, o professor Vilela, chefe do departamento de turismo, que acolheu o curso de empreendedorismo. Se não tivesse quem acolhesse, como é que esse curso ia existir? Uma coisa nova, que é outro ponto da inovação. A inovação ela é sempre difícil, porque ninguém, no primeiro momento, está disposto a investir em alguma coisa que ninguém sabe qual vai ser o resultado. Por isso que aquela equação que vocês vão ver o tempo inteiro no nosso curso, entre risco e retorno, ele está presente em todas as disciplinas. Por que inovar não é tão trivial? Mesmo inovar, como disse o reitor, criando um curso novo na universidade, que era do tipo sequencial, ou seja, não é uma graduação, é para pessoas que têm uma graduação ou estão cursando uma graduação, que vão cursar uma trilha organizada, bem feita e bem pensada, que vai do despertar da atitude empreendedora à conclusão de um projeto na forma de um plano. Mas como fazer isso? Como essa inovação ser palatável para as pessoas? Porque zona de conforto não é uma ficção. Zona de conforto, o nome já diz, é conforto. É conforto que é bom, a gente está ali acomodado, tá certo? E aí, quem é que vai apostar em ideias novas? Então, a gente precisa ter também, sensibilizar lideranças, líderes que estejam abertos à inovação. Porque quando o professor Vilela e o professor Bloise bancaram, não, nós vamos fazer. Mas ninguém nunca fez esse negócio de curso sequencial, ninguém nunca fez baseado em ensino à distância, ninguém nunca desenvolveu material didático aqui nessa faculdade, como é que vai ser? Alguém apostou, porque o ciclo empreendedor tem tudo isso. Desde a pessoa que sonha, que contamina os outros, mas que também, se não conseguir contaminar e não encontrar lideranças, não se sai do canto, por mais mérito que o projeto tenha. Então, sempre falo nas minhas aulas do curso de administração, que é muito fácil, quando a gente é estagiário, né, chegar numa empresa, olhar como é que as coisas são feitas e encontrar um monte de defeito, não é verdade? E às vezes a gente questiona o nosso chefe, mas poxa, como é que você faz as coisas desse jeito? Poxa, podia ter feito melhor. E aí ele diz, é verdade, mas às vezes a gente precisa conquistar as pessoas para a mudança. E parte do processo empreendedor é essa conquista. Por isso que é tão importante a nossa disciplina lá de técnicas de comunicação que vocês vão fazer esse semestre também. O interessante é que a gente teve uma aluna nossa, Paula, do curso, da primeira turma do curso de produção cultural, que mandou para a gente um texto fantástico sobre a experiência dela depois que tinha feito as primeiras aulas de técnicas de comunicação. Veja o que aconteceu com a Paula. Ela é uma atriz e fez o curso de produção cultural aqui na UF. Então, ela estava negociando um contrato pela Lei Rouanet de um filme da qual ela era produtora. E ela, como atriz, tem um estilo muito despojado, usa cabelo assim, mais de uma cor, né? Umas roupas mais diferentes, beleza, a vida é isso, a diversidade está aí no mundo para a gente aproveitar. Aí, quando ela fez a aula na sexta-feira, que ela pensou, gente, com esse meu traje aqui, esse diretor de marketing da empresa que eu vou visitar em São Paulo não vai comprar meu peixe. Então, ela formulou tudo aquilo que a aula discutia e ensinava, como você se apresentar melhor, que isso não vai tirar a sua personalidade de forma nenhuma, né, mas apenas facilitar a comunicação com o seu interlocutor. Então, saiu Paula, sábado de manhã, fez a unha, colocou o cabelo num tom só e vestiu uma roupa basiquinha, que nem chamava atenção e estava bem vestida.
E aí depois ela conta a experiência e como foi importante ter abordado aquele interlocutor de uma forma correta, sem, de forma nenhuma, fazer dela uma outra pessoa. Então, são algumas questões que vão facilitar e que a gente vai discutir do que torna o empreendimento ou o que aumenta a chance de um empreendimento acontecer. Tá certo? Então, o primeiro ponto que eu queria falar hoje para vocês era disso, é do sonho. Quem está aqui, possivelmente, está sonhando. Né? Está sonhando e quer realizar alguma coisa. O segundo ponto que a gente precisa falar quando a gente discute empreendedorismo é que empreendedorismo é um comportamento, como um dos principais estudiosos do comportamento empreendedor, que é o professor McLennan, está muito citado no nosso livro, quando ele define que um empreendedor, alguém que empreende, alguém que tem atitude empreendedora, é alguém que traz para si responsabilidades. Costumo dizer que quem tem atitude empreendedora é antes Zeca Pagodinho. Qual é o lema do Zeca Pagodinho aí? Todo mundo sabe qual é o lema do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho é deixa a vida me levar. Quem pensa que deixa a vida me levar, não tem atitude empreendedora. Porque a atitude empreendedora é o contrário, né? É aonde eu quero chegar e o que é que eu vou fazer no sentido de realizar aquilo que eu estou sonhando. E aquilo que eu estou sonhando pode ser desde o sonho do Roberto Baggio, que montou o CDI com menos de 30 anos, tá certo? Um menino de classe média que tinha um sonho relacionado à inclusão digital e fez da sua vida um empreendimento, que é um empreendimento que está no mundo inteiro, que é o CDI. Ou como a doutora Zilda Arnes, que era uma sanitarista, uma médica, que no interior do Brasil, em Santa Catarina, se sensibilizava com a quantidade de morte de crianças por falta do mínimo conhecimento das mães sobre como fazer uma mistura que seria o soro caseiro. E ela monta, então, a pastoral da criança para ensinar as mães a fazer o soro caseiro, a pesar as crianças com regularidade e monta uma estrutura que está espalhada pelo mundo inteiro e que é, no Brasil, responsável pelo nosso elevação do nosso patamar e redução da mortalidade infantil. Assim como é o projeto de uns garotos de uma empresa lá da PUC, aqui do Rio de Janeiro, que eu virei sócia dessa empresa, está lá no nosso livro também, a gente conta esse caso, que é uma empresa de um garoto, que a ideia, na verdade, partiu dele, que estava se formando em telecomunicações e que disse, puxa vida, nós não temos orelhão no ônibus. Será que na tarifa do telefone celular, uma tarifa cara, será que as pessoas não gostariam de ligar dentro do ônibus? E há 3 anos ele estruturou o projeto do Telo. O Telo já estava aí, teve em teste na época do PAN, está implementado no Rio Grande do Sul, e esse produto nem deu tão certo. Mas agora, desse produto, que foi um caminho de inovação, eles então bolaram outro, que é o chamado Telotrek, que faz todo o rastreamento de linhas de ônibus. Né? Difícil aqui no Brasil, não é que o danadinho foi para os Estados Unidos? Tá agora com a PV USA, do qual eu sou sócia, gente. Quem sabe vocês não vão ter uma professora que vai virar rica, né? Porque, nesse caso, eu fui, o que o nosso livro vai discutir em uma das aulas, que é o investidor anjo. A garotada não tinha grana, dinheiro curto na FINEP, não tinha produto ainda, inovador, quem bota dinheiro nisso? Aí o professor Salim, que escreveu conosco o último livro, que é o Plano de Empreendimento, o professor Salim reuniu todos os amigos que ele tinha, que era sensível ao empreendedorismo, e disse, gente, nós vamos montar um fundo aqui, precisamos arrecadar 600 mil, para essa empresa sair do zero. 600 mil? 10 cotas de 60, e cada um que compra uma cota subdivida aí. Depois 60 pratas. Aí o que eu fiz? Peguei uma cota, peguei meus irmãos, meus amigos, botei todo mundo nessa cota e somos sócios da PV. O que é que nós desejamos? Por que vocês acham que eu botei meu dinheirinho lá? Eu tenho esporte de perder dinheiro por acaso? Eu não, gente, eu gosto de passar bem. Não quero perder meu dinheiro, não foi assim pela paixão pelo empreendedorismo. Foi o quê? Foi o objetivo de que aquele investimento é uma escolha boa e que no futuro, se der certo, ele vai me remunerar bem. Já pensou se essa PV Inova dá certo?
PV USA vendida para algum grande americano, eu boto um dinheirinho bom no bolso, ou seja, a minha equação de risco e retorno teria valido a pena. E se a PV falir? Tem grande chance também, né, gente? Se o negócio lá nos Estados Unidos der errado, 3 anos que meu dinheirinho não rende nada. O que é que vai acontecer? Investidores assumem riscos calculados. É claro que o grupo que apresentou esse projeto, ele tinha um excelente plano de negócio, eles conseguiam mostrar para nós com números, né, as tendências do mercado, eles sabiam o que faziam, eles tinham competência e essas pessoas que botaram dinheiro seu, não é dinheiro virtual, nem dinheiro do Sarrei, não, tá, gente? Dinheiro de verdade, da sua poupancinha suada, trabalhada, que bota o dinheiro naquele investimento, bota o dinheiro porque acredita, porque aquelas pessoas conseguiram demonstrar que o que elas sonharam, elas reúnem as competências, detêm a estratégia e a tecnologia. E, além disso, trata-se de um produto inovador. É o terceiro ponto que eu quero tocar nessa aula de hoje. O que vocês acham que é o significado da palavra inovação? Quem podia me dar um exemplo de um produto inovador? Celular. Beleza. Produto inovador. Outro. Então, quem foi que ganhou mais dinheiro com o invento do telefone? Quem? Como é o nome do sujeito? Graham Bell. Alexander Graham Bell. Ótimo. Só um parêntese. No livro de vocês tem, vocês foram na lata, pegaram o meu exemplo. No livro nós mostramos qual foi o caminho de Alexander Graham Bell para conseguir arrumar investidor para o seu aparelho. Como foi que Alexander Graham Bell, a quantidade de nãos que ele recebeu, antes de alguém dizer, poxa, esse negócio vai ser maravilhoso. Tá certo? Então, vocês estão certos. O telefone foi um produto que não existia no mercado, que a sociedade desconhecia por completo. Tá certo? Então, ele foi para o seu tempo uma inovação de grande magnitude, o que a gente chama de inovações disruptivas. Beleza. Outro exemplo. Computador pessoal. Também tem uma história maravilhosa que está num filme que vale super a pena, chama Piratas da Informática, que mostra como é que esse sujeito genial, que é Steve Jobs, criou o computador pessoal. Tá certo? E montou uma empresa, uma indústria milionária. Quem estava com ele ali, né, foi uma geração de riqueza enorme e trouxe um artefato de grande utilidade para o mundo. Outro exemplo. Automóvel. Tem um monte de gente ali desenvolvendo automóvel, né? Também uma indústria que nasce. O avião. Máquina digital. Lâmpada. Thomas Edison. E inventor brasileiro aí, produto nascido aqui nessa terrinha, teve não? Walkman, japonês na Sony. No Brasil nada, gente? O álcool. O álcool? Opa, tá chegando perto. O álcool, a produção de etanol, o Brasil é mais desenvolvido na produção de etanol. Tá certo? Nós desenvolvemos competência para produzir o álcool ou nós inventamos o álcool? Vocês percebem que quando a gente fala de inovação, e esse nosso brainstorming aqui foi muito interessante, porque quando a gente fala de inovação, a gente só lembra das novas classes de produto que são criadas, como o telefone celular, como um objeto que não existia, como o avião, como o telefone. Só que a inovação, na verdade, essas inovações que a gente está dando exemplo aqui, elas acontecem muito espaçadamente. Elas são, assim, vamos dizer assim, as estrelas da inovação. A inovação que vai transformando e que está transformando o mundo, ela acontece, por exemplo, com as inovações de processo, que foi o álcool. Né? O ProAlco no Brasil foi um programa que permitiu o aperfeiçoamento na maneira de produzir o álcool, que vai desde a tecnologia que foram sendo desenvolvida para produzir uma cana de melhor qualidade, até o processo de trabalho na indústria sucroalcooleira, né, na indústria que produz o álcool, até a chegada nos postos de combustível,
até o desenvolvimento da tecnologia dos automóveis flex, porque o que adiantaria você ter o álcool sem a inovação que foi o flex, que foi uma mudança, foi da magnitude da criação do carro, a mudança do motor flex? É claro que não. Então, inovações têm magnitudes, né? Então, é claro que a inovação do motor flex deu ao consumidor a autonomia e a liberdade. Se o preço do álcool estiver barato, o que ele faz? Vai na bomba e escolhe álcool. Se tiver caro, ele vai na bomba e coloca a gasolina. Ou seja, a inovação de países como o nosso, tá certo? Ela tem se concentrado muito em inovações na maneira de fazer as coisas, que são as inovações de processo, e muito na maneira de estruturar as organizações para entregar um determinado produto ou serviço. Tá certo? Se a gente for pensar o que aconteceu aqui com empresas como a Spoleto. A Spoleto vende um produto inovador? Não. Espaguete, massa. A Spoleto fez alguma coisa diferente do que o conceito de fast food? Ela criou o conceito de fast food? Também não. O conceito de fast food estava lá. Quem criou o conceito de fast food, no sentido que a gente conhece, foi o McDonald's. Mas as pessoas que criaram o Spoleto, eles combinaram coisas existentes para atender uma determinada demanda específica do mercado brasileiro. Então, olhando na perspectiva do mercado em que você opera, o Spoleto foi altamente inovador e reproduziu essa inovação pelo Brasil todo e hoje já está fora do Brasil. É o mesmo tipo de inovação de uma empreendedora brasileira chamada Heloísa, conhecida como Zica, que criou um salão para cabelos rebeldes. Tá certo? Especializado em cabelos rebeldes. Aí vocês poderiam dizer, professora, com esse cabelo rebelde aí, sabe que eu tenho uma grande amiga minha, que ela disse que eu sou a única da minha geração, assim, esse pessoal jovem, tá certo? Que não faz chapinha. Pô, só você não faz chapinha? Pois é, eu gosto dos meus cabelos, mas não sou só eu que gosto dos meus cabelos encaracolados. Tem uma parte grande das mulheres negras que também gostam. Agora, elas gostam do cabelo dela tratado, arrumado, bonito. E sabe o que a Zica pensou? Poxa vida, será que o destino de toda mulher negra, especialmente, mulher que tem cabelos encaracolados, é fazer o alisamento? Será que só tem esse jeito? Michelle Obama é o padrão? Ela não era assim. Ela dizia, não, eu quero cabelo sedoso, mas eu quero meus cachos. Então ela testou no próprio cabelo dela várias químicas e produtos para ver se dava aquele balanço no cabelo que ela gostaria. E daí ela foi aperfeiçoando a sua técnica. E foi montando um modelo de fazer salão de beleza totalmente diferente do que a gente conhece. A mulher chega, passa processos, né? Então ela usou o método de fazer as coisas em partes. Então, a mulher chega, primeiro tem o seu cabelo dividido, depois passa-se uma rodada de creme com a equipe, outra rodada com outra equipe, até que ela, depois de 5 etapas, sai com o seu cabelo, aquele cacho sedoso, maravilhoso, e o produto feito por ela. Ela é dona da empresa Cor Brasil, que produz o produto, né, utilizado no cabelo, e esse salão está em 7 lugares no Rio de Janeiro, emprega mais de 40 pessoas, de 400 pessoas, e está aí bombando, é um modelo que está em processo de exportação. Aí eu pergunto a vocês, Zica inovou? Claro! Havia uma necessidade das mulheres que tinham cabelos encaracolados de manterem os seus cabelos encaracolados. Ela percebeu essa oportunidade, montou uma estrutura de trabalho e montou uma oferta para essa necessidade ali existente, organizou esse processo de uma maneira melhor e mais interessante, posicionou o seu produto adequadamente à renda daquele mercado e hoje está ganhando muito dinheiro. Tá certo? Então, esse é só um exemplo para a gente ver como o Brasil está cheio de oportunidade para inovar. Isso eu digo porque uma das coisas que os alunos às vezes colocam para a gente é o seguinte, professora, bom era ter nascido dessa época aí. Na época do automóvel, na época de Grambel, na época de Thomas Edison, olha o povo que a gente pensa.
Porque ali era tudo que estava para ser descoberto. Vocês concordam com isso? Ainda bem. Isso é uma premissa falsa. Por que isso é falso? Porque veja a situação do Brasil e onde é que estávamos nós para ter acesso às tecnologias que estavam sendo desenvolvidas no início do século passado, no início do século XX, para que a gente pudesse, então, ter a possibilidade de propor um produto diferenciado. Era mais difícil você ter acesso àquele conhecimento. Hoje, com a internet, nós temos acesso ao conhecimento. Então, a gente pode saber, sem sair de casa, detalhes de operações de negócio que a gente queira fazer a um custo muito barato. Se você quer montar um negócio, você pode conhecer tecnologias, fornecedores que podem te ajudar nesse negócio a um custo muito baixo. Você não vai precisar pagar uma passagem para a Europa se você vai montar um empreendimento, um novo tipo de serviço numa oficina mecânica, por exemplo, se você é um aluno de mecânica, que você precisasse ter acesso e visitar os fornecedores em pessoa. Você pode fazer tudo isso via internet. Tá certo? Então, é o contrário. Quer dizer, hoje temos dois fatores que favorecem a nossa iniciativa para empreender. Uma é que a informação está disponível para quem sabe interpretá-la. Então, o nosso país tem um problema. Nosso país precisa hoje dar um salto, que é o salto educacional, para que as pessoas consigam compreender aquele conhecimento que está disponível, consigam interpretar. Então, a gente aqui, todos que estão aqui nessa sala, nós formamos ainda a elite desse país. Por quê? Porque vocês fizeram uma prova para ingressar na universidade, mostraram que vocês sabem interpretar um texto. Então, se vocês sabem interpretar um texto, vocês têm acesso ao universo de conhecimento em língua portuguesa total. Se vocês conseguem, além disso, interpretar um texto em língua inglesa, eu poderia dizer que vocês têm acesso a uma parte quase aí 80% do conhecimento disponível no mundo. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que favorece a inovação contemporânea, é o fato de que a sociedade hoje se movimenta muito rapidamente. Percebam o que são os novos hábitos que as pessoas têm, os novos valores que as pessoas adquirem. Né? Então, eu vou contar aqui para os tutores, né? Desculpa aí, vou contar essa história de novo, tá certo? Porque essa história já virou uma marca registrada minha, mas é verdade, a história verídica, que é o seguinte: como é que a gente percebe que a sociedade e os valores estão mudando? Como é que vocês acham que a gente percebe? Como é que você se toca que tem valor mudando, que tem necessidades, que as pessoas estão querendo outras coisas, que as pessoas estão pensando de uma forma diferente? Como é que você nota? Como é que você percebe assim? Você observa o comportamento, você conversa com uma pessoa, você conversa com outra. Porque a gente dizer que a nossa sociedade ela estagnou, não é verdade. A gente está vendo os escândalos aí na política e às vezes eu vejo o pessoal dizendo: ai meu Deus, que tristeza, né? Eu digo: menino, a gente está chegando no fim de uma era, a era dos coronéis patrimonialistas que faziam com o Brasil que queira, né? Essa reunião dessa lambança toda. O Brasil está mudando, os números estão mostrando isso, tem uma parte do Brasil empreendedor aí. Então a sociedade está mudando. Eu conto essa história de como é que a sociedade vai mudar, está mudando, quando eu falo para vocês de um valor, que é o valor do meio ambiente. Alguém aqui é um poluidor orgulhoso? Não? Tem nenhum? Alguém aqui é um jogador de papel na rua, assim, orgulhoso? E jogador de lata de cerveja pelo carro? Hoje até a pessoa pode fazer isso, mas dá uma vergonha, né? Se alguém passar e falar, dar um desaforo para você, você fica humilhado, porque você sabe que é absolutamente anticivilizado, né? Alguém toma aquele banho assim, despreocupado com a quantidade de água que está gastando, assim, tô nem aí para o meio ambiente? A gente até está tomando um banho com uma culpazinha, porque, poxa, né? Se for assim, aquele banho de antigamente, não dá mais, porque você fica pensando: meu Deus do céu, e a água, e o meio ambiente, né? Então, esses valores estão mudando. E cada mudança dessa abre oportunidade. Hoje, à medida em que a sociedade se modifica com a sua demografia, tem um exercício na plataforma para vocês olharem o quadro demográfico do Brasil, como é que nós estamos evoluindo na nossa demografia, né? Ou seja, a população envelhecendo, as famílias mudando de configuração, né? Tudo isso são oportunidades. Semana eu fui num lugarzinho lá no meu bairro,
e eu vi uma coisa que tinha sido um plano de negócio de alunos meus 2 anos atrás, que era um lugar para as pessoas deixarem os filhos. Uma gracinha, cheia de recreadores, tá certo? Por quê? Porque hoje, nos empreendimentos imobiliários, não existe mais o conceito de quarto de empregada. Vocês já notaram isso? Todos os empreendimentos novos, lançamentos que vocês foram observar, o quarto, uns tiraram completamente, eu tenho visto empreendimentos que não tem, nem menciona esse espaço, e outros criaram assim, quarto reversível, mas na verdade ele é o reversível de verdade, né? Você conta com aquilo dali. É só um quarto de empregado assim, para reduzir a dissonância entre o passado e o presente. Né? Então, esse conceito acabou. Por quê? Porque a sociedade está melhorando o seu padrão, consequentemente, nós temos praticamente do Plano Real para cá, o Plano Real 1994, quando o Brasil deu o seu grande salto, né, que foi conseguir estabilizar uma moeda, ter uma moeda. Então, a partir desse momento, em 1994, 18 anos do presidente Fernando Henrique, o Brasil se estabilizou. Nós tivemos a felicidade de ter o presidente Lula, que não jogou fora, uma coisa que era no passado se fazia muito, né? Um construía e outro destruía. E dessa vez são 16 anos de estabilidade econômica. O que é que isso fez? Desde lá, desde 94, que o salário mínimo no Brasil aumenta acima da inflação, e nesse período todo foi 120%, de 94 para cá, acima da inflação. Qual é o significado disso? Quem pode ter empregada? De classe média. Poxa, salário mínimo do Rio de Janeiro, quanto é? Salário mínimo da cidade. Se pagar isso, ela vai reclamar na justiça com toda razão e vai pegar de volta. Tá certo? Salário mínimo do Estado. R$513, quase chegou lá. R$513, mais um transporte, R$14,60 para Duque de Caxias, Zona Sul, tá certo? Faça a conta, tá certo? Então, veja, isso está mudando a vida das pessoas. Então, o que significa? Se eu não vou ter mais essa relação, né? Eu fui censurada numa palestra que eu ministrei numa grande empresa, que eu não posso contar o nome, porque eu disse que hoje em dia quem tem empregada naquele formato do século passado é um regime semi-escravo. E aí pegou mal para mim e tal, assim, me desculpem, mas realmente quando você pensa que alguém pode acordar para botar o café da manhã às 6 horas da manhã para o chefe da família e só vai embora, e se o chefe da família chegar às 9 tem que botar o jantar, isso é o quê? Não é um contrato de trabalho, vocês concordam? Porque a pessoa mora lá na casa, ainda tem que dizer assim, não, mas poxa, a pessoa tem casa, comida, roupa lavada. A geladeira da casa é aberta, a pessoa pode comer o que quiser. Eu digo, poxa, que bacana. Puxa, então a pessoa dorme na sua casa, come lá do seu café da manhã, lava a roupa, e 9 horas quando você chega uma comidinha aí pra mim que eu tô morta que cheguei do trabalho. Né? Então, a sociedade está avançando, as pessoas não se submetem mais pelo menos nas grandes cidades, com um pouco mais de educação, a esse tipo de processo de trabalho. O custo ficou muito maior, então a rotina das pessoas mudou, porque quem vai lavar sua roupa, quem vai fazer sua comida, tudo isso são oportunidades que estão nascendo para que se ofereçam serviços para essa transição. O que nos orgulha muito como país, que nenhum país que se desenvolveu socialmente, né, especialmente os países que têm uma desigualdade menor, existe o trabalho doméstico nos moldes que o Brasil tinha no seu passado. Não existe isso, tá certo? As pessoas têm uns salários que não são tão discrepantes. Então, isso começa a acontecer na nossa sociedade. E isso, então, abre oportunidades para novos produtos, para novos serviços, que vão incorporar esses valores novos que estão nascendo na sociedade brasileira e interferem sobremaneira no que as pessoas vão fazer, nas escolhas que as pessoas vão fazer na sua vida. Tá certo? Bom, então acho que essa nossa fala inicial, ela tinha 3 objetivos, a gente atendeu. A gente queria falar sobre atitude empreendedora, essa maneira de estar na vida, porque quem tem atitude empreendedora, não importa se vai abrir um empreendimento, se vai trabalhar numa organização, se é na sua vida social, se é no condomínio onde vive, no clube que frequenta, são pessoas que querem, desejam e são felizes pela sua capacidade de intervir. Né? Esse é um ponto importante. Trazem para si responsabilidades. São pessoas que não terceirizam a sua vida.
O que acontece? E quem é a principal responsável pelo rumo da sua vida? O principal responsável? Você. Você faz as escolhas. Tá certo? Depois não adianta chegar daqui a 20 anos e dizer, puxa, minha vida não foi legal, porque deu tudo errado, eu não tive sorte. Isso aí não é uma boa forma de lidar com a vida. Tá certo? Porque quando você traz para si, você vai buscar em você o que pode ser modificado, o que você precisa aprender, o que você pode aprender para melhorar a sua efetividade na sua vida. Então, falando de atitude, falando de inovação. Diferenciamos as inovações disruptivas ou de ruptura, que são essas grandes inovações que nascem com as novas classes de produtos que não existiam, e contrapomos as inovações que são inovações para um dado mercado e a sua importância. Né? Então, não é só importante pensar em um novo produto, é muito importante olhar a inovação como uma forma de fazer diferente e melhor. Isso é a definição por excelência da inovação. Seja uma inovação na maneira de fazer as coisas, de organizar o processo de trabalho, de estruturar a equipe, ou seja, fazer de uma forma melhor. Então, essa é uma inovação que está aí, não precisa de pagamento de royalties, tá certo? Está à disposição de todo mundo. Pensar e usar os instrumentos disponíveis, aquilo que está disponível, e combinar de uma forma nova. Essa é a fonte da inovação. Mesmo o Telo, que eu falei para vocês, que é o telefone no ônibus, ele é uma inovação tecnológica, no sentido que ele emprega tecnologias avançadas, mas ele, na verdade, combina coisas que já existem. Tá certo? Como é a grande parte avassaladora das grandes oportunidades para a inovação. É uma combinação melhor e mais interessante de coisas que já existem. Tá certo, gente? Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez essa possibilidade de estar com vocês hoje. Me coloco à disposição para o que vocês precisarem. A gente aqui trabalha nessa nossa equipe maravilhosa, os nossos tutores novos, a nossa equipe de plataforma, a nossa equipe de secretaria, enfim. A gente é um time muito legal, muito bacana, todo mundo trabalha muito em sintonia e vocês, então, vão participar, né, dessa experiência empreendedora, né, dessa iniciativa dentro da universidade pública, né, um processo e um curso totalmente gratuito, né, que traz um material de qualidade para os estudantes aqui do Rio de Janeiro e agora aí essa terminei em São Paulo, né? Para a gente ver que os cariocas são bons. Como você viu aqui, né? Esse pessoal do Sul, como eu, né? Tem que, né, mostrar o nosso valor, tá certo? Então, o paulista aí já está na roda de empreendedores de inovação. Tá bom, gente? Então, boa noite para vocês. Obrigada e vamos ver.